paz a todos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Em Lucas 5, a Bíblia narra um cenário de frustração, porque a Bíblia diz que Simão, com certeza, passou a noite inteira tentando resolver o seu problema, com a pesca maravilhosa, tentando executar o seu trabalho e ter sucesso no seu trabalho, mas ele viveu uma frustração. Quantos de nós tentamos a noite inteira, tentamos anos e anos tentando e sempre vivendo frustrações? Eu me deparo vários dias com várias pessoas que eu procuro ajudar de alguma forma, orando, levando uma palavra de Deus e intercedendo a Deus por essas pessoas. E é uma história mais parecida com a outra. Vida sentimental, vida espiritual, problema na família, sempre frustrações. Naquela manhã de Lucas capítulo 5, Jesus entrou dentro do barco de Simão e Jesus manda ele ligar a vela do barco e aproximar o barco um pouco distanciar um pouco o barco da beira da praia, e ali ele inicia um culto. E diz a palavra de Deus que ele prega o sermão daquela manhã para a multidão que ficou na beira da praia, e quando o sermão termina, ele manda Simão afastar o barco e ir para o meio do oceano, como se quem diz assim: a minha conversa com as pessoas foi no coletivo, foi através da palavra. Agora o que eu tenho é diretamente com você, é uma revelação, é uma profecia. O que eu tenho agora é direto com você e eu vou transformar a sua história. Simão liga a vela do barco, vai para o meio do oceano. Chegando no meio do oceano, a Bíblia diz que Jesus vira para ele e diz assim: agora, Simão, pega as suas redes e lançai as vossas redes no mar para poder pescar. Mas espera aí, o horário correto de pesca não é o horário da manhã, porque se Lucas capítulo 5, eu quero crer que é pelo horário da manhã, porque a Bíblia diz que as redes de Simão já estavam lavadas. Rede lavada é sinal de serviço terminado. Redes lavadas é sinal de trabalho terminado. E a Bíblia diz que ali Jesus, mesmo Simão estando com as redes lavadas, Jesus vira para Simão e diz assim: Simão, pega as redes suas que já estão lavadas e lançai as vossas redes para poder pescar. Esse Simão, no automático, executa aquilo que Jesus ordenou para ele poder fazer, mas antes disso ele começa a indagar: mestre, como tu ousas em dizer que eu tenho que lançar a rede no mar, sendo que eu passei a noite inteira tentando, pescando e não consegui apanhar nada? Como tu dizes para mim poder lançar a rede no mar, sendo que eu passei tentando a noite inteira e não consegui resolver o meu problema? Eu quero crer que Jesus olhou com os olhos para ele, os olhos brilhando e dizendo assim: Simão, se tu soubesse que eu entrei no teu barco para resolver aquilo que as suas mãos não conseguem resolver. Diz os historiadores da Bíblia que nesse interim, ou até mesmo antes, Jesus pede o barco de Simão emprestado. E quando Simão empresta o barco para Jesus, ele está colocando o barco na mão daquele que tem todo o poder para resolver a sua frustração. Ei, é a palavra que eu digo para as pessoas que de alguma forma viveram ou estão vivendo uma frustração em alguma área da sua vida. A frustração ela só pode ser vencida quando nós escolhemos colocar a nossa vida, o nosso barco, nas mãos do Mestre, nas mãos de Jesus. Então eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Coloca o teu barco na mão de Jesus. Coloca o seu problema na mão de Jesus. Coloca a sua frustração nas mãos de Jesus. Porque quando ele emprestou o barco para Jesus, ele disse: mestre, ainda que tu ousas em dizer para mim colocar o barco para me colocar a rede no mar para poder pescar, e não é um horário propício, porque o horário de pesca é o horário para a noite, né? Como o mar fica gelado na parte de baixo, os peixes vêm para a parte de cima, no horário da madrugada, né? Então esse horário pela manhã é uma frustração, seria mais uma frustração aos olhos de Simão ele tentar pescar, porque não é o horário correto. Mas Jesus nunca chega no nosso tempo. As coisas de Deus para a nossa vida, elas sempre acontecem no tempo de Deus. E o tempo de Deus é o melhor tempo que existe. E a Bíblia diz que ali Simão obedeceu, emprestou o barco para Jesus, jogou a rede no mar e aconteceu a pesca maravilhosa. Coloca o seu barco
Deixa o seu barco nas mãos do mestre, porque aquilo que foi frustração a noite inteira nas suas mãos, nas mãos dele vai se resolver e com certeza ele vai te honrar, tá bom? Deus te abençoe. Coloca o barco nas mãos dele.